A graça e a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos. Mais um devocional curtinho, edificante para as nossas vidas aqui no canal A Voz da que Clama na internet. E se você é novo por aqui, está chegando agora, muito prazer, meu nome é Sandra, você é muito bem-vindo aqui. De segunda a sexta-feira nós temos um devocional curtinho, abençoado e edificante para as nossas vidas, com o propósito de ser curto, mas maravilhoso. Então, sem delongas, vamos deixar papai falar conosco? Feche seus olhos comigo se você pode. Pai querido, em nome de Jesus, te pedimos clareza, luz, discernimento através da tua palavra, Senhor, pois necessitamos da sua bondade e misericórdia para compreender exatamente o que o Senhor quer falar conosco, Pai. É o que nós pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus, que tem todo o mérito nas nossas vidas, neste canal. Amém. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o santo e poderoso nome do Senhor. A palavra hoje se encontra em Ageu, capítulo 2. Um texto maravilhoso aqui, que vai falar muito conosco. Eu não vou ler o texto completo, porque toma muito tempo, mas vai dar para entender bem, papai falando conosco aqui, amém? Se você pode, abra aí em Ageu 2. Se você não pode, ouça a palavra de Deus que diz: no 21º dia do 7º mês veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é nada, não é como nada o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Glórias a Deus. Vou fazer uma pausa aqui, onde a gente vê que Deus está falando para Zorobabel, para o povo do Senhor, para o sumo sacerdote Josué. O Senhor está falando para eles aqui, coragem. E ninguém fala para as pessoas, para uma pessoa ter coragem, se ela não tiver com medo ou desanimada, né? Ou querendo desistir. E aqui Deus está falando que nós precisamos ter coragem. Não desanimar, ele está falando coragem. Ele diz que ele não nos fez com espírito de covardia, e sim com espírito de valentia. Então a gente precisa passar por cima da timidez, Deus está falando de novo isso, ele já falou, né, semana passada, acho que 2 vezes sobre esse assunto, né, passar por cima, não tem problema ter medo, não pode deixar o medo paralisar, né, foi falado aí no vídeo, e agora ele está falando de novo para a gente não paralisar, para a gente ter coragem, bom ânimo, né, levantar a cabeça e seguir em frente. E aí ele continua dizendo assim, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram lá do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenha medo. E assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de pouco tempo farei tremer a terra, o céu, o mar, e continuarei. Farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá o seu tesouro, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que o do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Glórias a Deus. Coisa linda, né? Vale muito a pena, se a gente não tiver medo, se a gente tiver coragem, como ele pediu aqui, né, no início do texto,
olha o que ele disse: ele vai estabelecer a paz. Ele é o dono do ouro e da prata, ou seja, vai ter fartura, vai ter paz, vai ter harmonia, vai ter tudo que nós precisamos, nós vamos ter. A gente não pode deixar nada nos paralisar, a gente tem que ter coragem, né? Às vezes a gente pensa demais na gente, não é assim? E a gente precisa pensar também nas outras pessoas, a gente precisa, assim como Deus incentivou a ter coragem, a gente precisa também incentivar as outras pessoas a ter coragem. Você já ouviu o ditado que diz, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Quem sabe, né? Depois talvez você. Não é assim? A nossa a nossa cultura enfatiza a valorização do ego acima de tudo e de todos, né? É status, é eu primeiro, se der, se sobrar. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu quero isso, eu ansei por aquilo, né? É muito assim. Hoje em dia tá pior. E também Deus tem falado várias vezes sobre isso, né? Na palavra dele conosco. Amantes de si mesmo, presunçosos, arrogantes. E aqui em Ageu a gente vê isso, né? Quando a gente lê, são só 2 capítulos, então dá para ler o Ageu inteiro. Então vale muito a pena ler, que através de Ageu aqui ele disse ao povo que enquanto confiasse nele, dissesse a ele, dessem a ele, né, a sua confiança, a sua fé, dessem a ele parte do seu tempo e dinheiro, ele cuidaria das suas necessidades, das suas finanças, dos seus caminhos, né? Assim como está escrito em Ageu, pode ler do 1 ao 7 aí, que você vai entender, como a gente já leu aqui, lê de novo. Instrui, ele te instrui, ele te direciona quando você está debaixo da obediência dele. E a gente precisa pensar, fazer um inventário da nossa vida e ver em que lugar você está colocando primeiro a honra a Deus. Você tá, me expressei mal. Em que nível está a honra que você está dando para Deus? Está em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, último lugar? Você deixa por último? Quando não dá mais, aí você chama Ele. Quando não dá mais, você clama ao Senhor. A gente precisa colocar Ele em primeiro lugar. Quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, a gente é abençoado, assim como ele foi com Zorobabel aqui. Glórias a Deus. Em Ageu aqui, quando a gente leu, né, no versículo 2, 3, 4, traz uma mensagem sobre como lidar com mudança. Mudança, quando as mudanças ocorrem na nossa vida. Quando acontece mudança, por exemplo, na igreja, algumas pessoas ficam infelizes, né? Elas dizem que gostaria de poder voltar a como era antes, ou gostava mais do jeito antigo. Como você lida com as mudanças na sua igreja? A gente precisa orar pelos líderes, para que tenham sabedoria ao tomar as decisões com relações à igreja. Ao invés de a gente sair abrindo nossa boca cheia de dente para falar mal, para julgar, para falar que não está gostando de como está, a gente precisa orar, porque a vontade tem que vir de Deus. A gente tem que orar e pedir a Deus que proteja os líderes, que abençoe os líderes, que dê direção a eles continuamente. A gente precisa também continuar, permanecer. Foi a palavra de domingo no culto. E a gente precisa ter raiz, a gente precisa ter perseverança. Era que o Senhor está confirmando hoje. A gente precisa estar envolvido com a obra. A gente não pode desanimar, largar porque não está do jeito que a gente quer ou que a gente gosta. A gente precisa orar pela liderança, pedir ao Senhor direção para os nossos líderes.
e se envolva com o trabalho da sua igreja. É obra de Deus, é povo santo escolhido, nação eleita, glórias a Deus. Deus está com você. Não deixa a peteca cair, não. Como vemos aqui no 2:11-13, pode ler aí, a iniquidade contagia a santidade. Isso não significa que quando você e eu nos associamos a algumas pessoas, né, vivendo uma vida de pecado, por exemplo, a iniquidade dessas pessoas pode se transferir para nós. Podemos pegá-la como uma doença, como uma gripe, como um vírus. Mas a santidade não é assim. Não é possível adquiri-la por contato ou exposição, né? É preciso escolher ela todos os dias. A gente tem que escolher ser santo. A gente tem que decidir ser santo. Aleluia, glórias a Deus. E quando a gente vai, deixa eu virar minha página aqui. Quando a gente vai aqui no finalzinho, ó, no versículo 23, ele fala assim: naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, o próprio Deus, o Senhor dos Exércitos declara: eu tornarei meus servos, Zorobabel, filho de Saltiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Vale ou não vale a pena? Vale ou não vale a pena obedecer, andar em santidade, buscar a santidade, não se contaminar, né, pelos manjares aí do mundo. Naquele dia ele vai fazer de nós um anel de selar. Ele quer selar muita coisa com você. Aleluias. Glórias a Deus. Olha a importância disso. Olha o valor inestimável. Glória a Deus. Aleluias. Ageu 2:15-19 continua lendo aí, diz assim, ó, ilustra a importância de fazer dos propósitos de Deus para a sua vida a sua prioridade. O número 1. Sem prioridade é difícil viver um senso de propósito ou realizar muitas coisas. Quais são as tuas prioridades? Quais são? O que você prioriza aí na sua vida? O que você faz primeiro todos os dias? O que você pensa primeiro ao acordar? No que e em quem você pensa? Seu pensamento está em que quando você acorda? Qual é o seu último pensamento antes de pegar no sono? Glórias a Deus. Tem sido algo relacionado a Deus? Aleluia. Pense nisso. Glórias a Deus. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Traz ela para a sua vida. Vivencia ela. Toma posse mesmo. Tenta viver isso na sua vida e você vai ver a diferença. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, te dê a maravilhosa paz que excede todo o entendimento. Amanhã eu estou de volta, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Não esquece de me abençoar aí que seja em, ok? Tchau, tchau.